iremos apresentar as abas mais importantes para os usuários SCDP, que são solicitação, prestação de contas e consultas. Também comentaremos sobre a aba SCDP, que se refere ao sistema anterior antes de 2012. Na aba solicitação temos as opções cadastrar, alterar viagem, cancelar viagem e viagem, que se subdivide em antecipar, prorrogar, complementar viagem e copiar viagem. Na opção cadastrar ou alterar viagem, o solicitante pode iniciar uma proposta de concessão de diária e passagem, PCDP, ou alterar uma PCDP existente. Para cadastrar uma nova viagem, é necessário clicar no botão Novo, que se encontra no canto inferior esquerdo. No painel que aparece em seguida, consta o nome do solicitante no canto superior esquerdo. Verifique se as opções Grupo do Proposto e Tipo do Proposto estão condizentes com o perfil de quem irá viajar e insira o CPF dele no campo obrigatório. Dentro do campo Proposto, você irá observar os dados de quem irá viajar. Realize os cadastros adicionais caso sejam necessários, tais como passaporte, telefone, e-mail e conta bancária. Clique em Salvar, que está no final da tela. Se todos os dados estiverem ok, abrirá uma tela informando que o proposto foi incluído com sucesso. Na aba Roteiros, clique em Novo. Observe os tipos disponíveis. Trecho é o roteiro que inclui o local onde ocorrerá a missão ou evento do afastamento. No geral, a missão começa no dia posterior ao começo do afastamento por questões logísticas e laborais para que o proposto chegue na sua missão apto ao trabalho. Permanência é o período em que o proposto ficará sem receber diárias. Esta é uma opção utilizada somente em casos muito específicos. Trânsito é o roteiro com a trajetória de passagem sem a missão. Retorno, trajeto de volta à sede. Na maioria dos casos, o afastamento se inicia e termina na cidade sede. Preencha os campos obrigatórios e fique atento às possíveis informações adicionais. Atenção, que a data da viagem costuma ser diferente da data de início do evento. Com o novo trecho cadastrado, é possível registrar outras opções dentro da viagem, tais como permanência, trânsito e retorno. No campo Retorno, os dados do primeiro trecho já são carregados. Verifique se as informações estão corretas e clique em Confirmar. Na aba Complemento, preencha os itens obrigatórios, com especial atenção para o motivo da viagem e descrição do motivo da viagem. Na aba Resumo, é possível conferir todos os dados e verificar os valores. Com todos os itens confirmados, clique em Encaminhar para enviar o pedido. E agora sua viagem terá uma PCDP. Para alterar uma viagem, selecione a viagem pré-existente e altere as informações na aba Roteiros e, se necessário, na aba Complemento. Para isso, é necessário que o fluxo da PCDP esteja em cadastramento de viagens ou prestação de contas. Ao acessar Cancelar Viagem, é possível anular um pedido realizado anteriormente. Porém, só faça isso após consultar a gestão setorial, pois o cancelamento de uma PCDP pode implicar em cancelamento de bilhetes emitidos, os quais raramente têm reembolso. Para isso, informe a razão do cancelamento no canto inferior, confirme o cancelamento e espere pela janela de confirmação do processo. Para os usuários que conseguem alternar entre os setores, ressaltamos que o cancelamento da PCDP só pode ser realizado no setor em que foi cadastrada. Por exemplo, se a PCDP que foi gerada na ProEx, mas o servidor é da PROP, este servidor deve alterar o órgão que está na aba superior para a ProEx. A opção Viagem se divide em duas partes. A opção de antecipar, prorrogar e complementar viagem só pode ser utilizada depois do encaminhamento do pedido de viagem a ser realizado e que, por alguma razão, há necessidade de modificação, como por exemplo remarcação de um evento. Após o pedido de alteração ser realizado, você deve acompanhar se foi aceita ou não a mudança no histórico da PCDP. Quando for necessário o cadastro de mais de um proposto para o mesmo evento, é possível copiar a PCDP. Após o cadastro do primeiro proposto, que no caso é a pessoa que irá se afastar a serviço, é possível, com o número gerado da sua PCDP, copiar as informações existentes e evitar o retrabalho de informá-las repetidamente. Para isso, no painel Copiar Viagem, insira a PCDP existente e no campo CPF coloque o número do outro servidor que irá e clique em Confirmar Cópia. No caso de grupos, basta repetir o mesmo processo. Na aba Prestação de Contas temos duas opções, prestação de contas e devolução de valores.
Na prestação de contas, o solicitante irá inserir as informações e comprovantes para dar baixa na PCDP. Selecione o nome do proposto, verifique os dados solicitados e primeiro clique em Salvar no canto inferior. Insira os anexos se forem necessários e clique em Encaminhar. Caso haja algum problema, consulte o item Histórico nos detalhes da viagem. Se houver um símbolo de exclamação perto do nome do proposto, indica que não iniciou o processo de prestação de contas e está próximo do final do prazo ou já expirou. É importante ressaltar que esta etapa deve ser feita até 5 dias após o término da viagem. A devolução de valores é utilizada quando o afastamento não ocorreu como estava previsto e o proposto precisa devolver, via GRU, os valores recebidos na sua totalidade ou parcialmente. É importante enfatizar que a PCDP e a GRU só conseguirão ser visualizadas dentro do setor em que foi realizado o pedido. Observação: antes de efetuar o pagamento da GRU de devolução de valores, consulte a gestão setorial do SCDP. E-mail scdp.dcf@id.uf.br para confirmação do código da GRU e qual será o UGE favorecida, porque isso depende da classificação orçamentária da despesa e qual UGE a executou. Na aba Consulta exibiremos as opções mais utilizadas. A opção Situação da solicitação é uma das ferramentas mais importantes no acompanhamento da PCDP cadastrada. Com ela, é possível verificar em qual fase do fluxo a sua proposta se encontra. Você pode consultar pelo número da PCDP ou pelo nome. Para verificar detalhadamente o processo, clique no item Posição da PCDP no fluxo. Dentro deste fluxo, é possível realizar alguma alteração caso seja necessária. Na opção Saldo do empenho, o usuário consegue verificar se há recursos em sua unidade e qual o montante disponível. Deve-se sempre considerar o menor valor apresentado, pois pode ocorrer divergência entre o valor apresentado no CIAF e no saldo disponível do SCDP, devido às diárias já autorizadas que aguardam o pagamento. A opção Prestação de contas pendentes por proposto deve ser utilizada sempre antes do cadastro de uma nova solicitação, porque não é autorizada uma nova concessão de afastamento do proposto com pendências registradas no sistema. A consulta pode ser feita por CPF ou nome do proposto. Caso seja identificado pendência, entre em contato com o proposto para providenciar sua baixa. A opção Pessoa serve para conferir se o proposto já foi cadastrado no SCDP. Do contrário, o sistema não irá localizá-lo. Isso ocorre com mais frequência entre colaboradores eventuais, pessoas sem vínculos com a administração que presta serviços à mesma e estrangeiro. Por fim, temos a aba SCDP, que dá acesso ao usuário por meio de certificação digital ao sistema anterior do SCDP. Ele não pode ser encerrado até que as prestações de contas em aberto estejam baixadas. Por isso, a gestão central e setorial buscam constantemente enviar um e-mail de cobrança aos propostos pendentes e orientar aos solicitantes de viagem das unidades para verificarem essas pendências e realizarem suas baixas. Estamos chegando ao fim deste primeiro tutorial e nele apresentamos as funcionalidades gerais do sistema SCDP. No próximo, veremos os principais perfis do sistema. Obrigado!